Pronto, galerinha, voltando aqui, vamos continuar a nossa segunda questão, tá? Aqui, ela pede pra gente classificar as afirmações em verdadeiro ou falso, corrigindo os itens que forem falsos, certo? Esses itens abaixo vão estar falando dos números reais, certo? E aí, para entender sobre essa avaliação dos números reais, fica muito fácil se a gente fizer aquele esquema, de diagrama de Venn, que eu acho que eu já fiz em sala, mas foi muito brevemente. E aí eu vou recapitular aqui, tá? Então, como é que funciona a representação no diagrama de Venn do conjunto dos números reais? Certo? Botar só o símbolo dos reais, tá bom? Então, a gente vai fazer isso com círculo, certo? Vou fazer um breve relato que eu também fiz em sala. Vai passar um monte de moto aí agora. Mas enfim, vou fazer bem coloridinho para ficar bem interessante. Então, o homem, no seu início, né, lá no tempo das cavernas, em que começou a surgir a ideia de contagem, da necessidade de contar quantos bichos ele tinha, quantas coisas ele tinha, quantas pedras, seja o que for. Ele precisou, primeiro ele começou contando com os pauzinhos, né? Ele fazia assim, mais ou menos. E aí o homem foi evoluindo, modernizando, e ele começou a sentir falta de uma necessidade para simbolizar quando ele tinha algumas posses e outras posses maiores. Então, com isso, nasce o primeiro conjunto, que é o que nós chamamos de conjuntos naturais, que é simbolizado pelo N pautado. Aí ficou mais bonitinho. E nesses naturais tá o 1, tá o 2, tá o 5, tá o 100, certo? São os números de contagem, aqueles números positivos inteiros, certo? Eu já falo positivos inteiros porque você já tem uma noção disso. Mas os naturais eles só contam com essa parte dos números. E aí, quando a gente passou para os números inteiros lá no 7º ano, não sei se vocês lembram, eu falei que se fez necessário um outro conjunto porque os naturais não estavam sendo suficientes, certo? Se faltava um conjunto que se fizesse mais eficiente as 4 operações. Na subtração, por exemplo, tinha uns bugs, né? Quando eu tinha um número positivo, um número natural, né, menos outro número natural, e o segundo número natural fosse maior que o primeiro. E aí rolava um problema, porque os naturais não têm uma representação de um valor de DV, né, valor negativo. Surgiu então a necessidade de se criar os números inteiros, tá bom? Então, esses números inteiros vão ter todos esses números naturais aqui, tá? Que são o que nós chamamos de inteiros positivos. Ele também vai ter agora os números que representam essa ideia de negativo, de débito, né, de dever. E aí vai entrar aqui o menos 5, o menos 2, o menos 1000, o menos 15, todos os números negativos, os positivos e o zero também está incluso, tá bom? Então aí o homem fez esse conjunto e pensou, agora vai dar certo, né? A gente tem os números que suprem todas as nossas necessidades. Mas não foi tão simples assim. Quando a gente chegou na parte da divisão, quando eu fui dividir os números, tinha algumas divisões que não davam exatas. Só baixar aqui um pouquinho, foi muito perto do título. Pronto, aí tem algumas divisões que não ficaram bem exatas, sabe? E aí se fazia necessário uma representação daquelas divisões que não davam inteiros os seus resultados, né? Dava um número quebrado, dava um número que não era inteiro no final. E aí surge o conjunto dos números racionais, que são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, por exemplo, todos esses números que estão aqui dentro podem ser escritos em forma de fração, os negativos, os positivos, o zero. Então, os racionais também englobam os inteiros, assim como os inteiros também englobam os naturais. Mas vai entrar aqui, por exemplo, o 7 sobre 2, que não é um número inteiro. Vai entrar aqui os números decimais, tanto positivos quanto negativos. Vai entrar aqui aquelas dízimas periódicas, que são números com casas decimais infinitas, mas eu consigo representar eles na forma de fração. Então, todo número que consegue ser representado na forma de fração está nesse conjunto. E aí, viu-se que, agora sim, igual quando
Deus estava criando o mundo e viu que era bom, né? O homem, vi que esse conjunto é muito bom. Pode ser que funcione agora para a representação de toda a situação do universo. Mas ainda assim, não era somente isso, entende? Porque quando eles estavam brincando com essas divisões de números que davam as dízimas periódicas, eles viram divisões que não dava exatamente uma dízima periódica. Dava um número quebrado, certo? Como uma dízima periódica, infinito, como a dízima periódica, mas diferente da dízima periódica que tem um período, né? Aquilo que se repete, esses números infinitos aí que eles acharam com casas decimais infinitas não tinha um período, não tinha uma repetição, não tinha uma coisa que eles tinham certeza que ia acontecer lá no infinito, entendeu? Nas casas infinitas. Então eles, esse número não dá para eu representar em forma de fração, porque por mais que a dízima periódica seja com casas decimais infinitas, eu sei que tem um período. E o que é que acontece com esse período? É um número, que no caso aqui dessa que eu escrevi é o 6, né? É um número que vai estar se repetindo infinitas vezes, no infinito, entendeu? Tipo, aqui vai ser para sempre, até morrer e até ressuscitar e morrer de novo infinitas vezes for. 6, 6, 6, 6, 6, 6, infinitamente, tá? Aqui nessa dízima periódica. Só que tinha números que não tinha, né? Por exemplo, pi. O pi ele é um número que ele é 3,1415 e ele tem infinitas casas, mas não se repete esse 1415. Tem outros números muito mais diferentes aqui. Não tem um período, não tem uma repetição. Então, o que é que eu vou garantir que acontece no infinito? Nada. Não posso garantir absolutamente nada. Até hoje é um grande mistério saber todas as casas decimais de pi, né? Se sabe muitas. Mas a gente não vai saber o total, porque não tem como prever esse infinito. Então aí os matemáticos ficaram, e agora? Que conjunto vai abranger agora esses caras? Porque a gente definiu que os racionais eram um conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração. Se o pi, por exemplo, não pode ser escrito na forma de fração, ele vai participar de que conjunto? Não tem como enquadrar ele dentro dos racionais, não tem como. Então, o que foi que aconteceu? Eles bolaram, vamos fazer o seguinte. Se o problema é específico, esses números que são decimais, certo? Com infinitas casas decimais. Casas decimais. E que não tem período, são só esses carinhas que tem esse problema? Não tem período, né? Período. Se é só esses caras aqui, com essas especificidades, com essas características, que estão me dando trabalho, então vamos inventar um outro conjunto que tenha só esse tipo de cara. Porque aí, agora a gente vai ter o conjunto dos racionais, que engloba todo número que pode ser escrito na forma de fração, e aí vem os próprios decimais, frações, os inteiros negativos, positivos, o zero, tá todo mundo bem representado. E aí, para essa galerinha aqui que tá me dando um trabalho desgramado, a gente inventa um outro conjunto aí para conseguir satisfazer eles e tá chuchu beleza. Aí inventaram quem? Ora, se esses caras são racionais porque eles conseguem ser escritos em forma de fração, e esses caras aqui que estão me dando problema não podem ser escritos na forma de fração, vamos chamar eles de irracionais. E aí chamaram eles de irracionais. Então, vai ter um conjunto disjunto dos racionais. O que é disjunto? É que não tem nada em comum, certo? Se você perceber, os naturais estão dentro dos inteiros. Então, todo natural está dentro dos inteiros. Eles não são disjuntos, eles estão um dentro do outro, tá bom? E o natural dentro do inteiro, o inteiro estando dentro do racional, tá os dois dentro do racional. Então, eles estão um dentro do outro. Um é subconjunto do outro, certo? Mas os irracionais tem nada a ver com os racionais, né? Vamos pegar aqui um vermelho para ser, tipo, crítico, né? Os irracionais tem nada a ver com os racionais. Vai ver aqui o π, vem o número de Euler, vem o que é o número de ouro, tá bom? Vem o raiz de 2, o raiz de 3, raiz de 7, todos aqueles radicais que não tem raiz exata, lembra? E aí esse conjunto a gente vai deixar ele aqui do ladinho, mas sem nada em comum. Joga de ladinho, entendeu?
uma música lá. Só que ele... Opa, vou fazer um jeito que não chegue nem perto, porque eles não têm nada em comum. Tá bom? E aí, para não ficar dois conjuntos separados, uma coisa quebrada, o que foi que os matemáticos fizeram? Beleza. Como tem esses dois conjuntos, os racionais e os irracionais, e eles são a totalidade de todos os números que nós podemos imaginar, então vamos dizer que esses dois casos, aqui na nossa realidade, tá bom? Não vamos extrapolar aqui o pensamento, porque isso é um crime que eu tô falando, mas dentro do entendimento de ensino fundamental, tá bom, matemáticos? Não me matem. Esses são os números que a gente consegue imaginar aqui. Então, para não ficar chamando com os dois conjuntos, né? Quebrado, que coisa feia. Vamos chamar isso tudo, o conjunto dos racionais e dos irracionais, de um conjunto só. Um conjunto master, supremo, em que está todos os números que nós trabalhamos. E aí, todos esses números que nós trabalhamos, que tal? Tanto os racionais quanto os irracionais, é o que nós chamamos de reais. Ok? Que são os números da realidade, que é todos os casos possíveis da realidade que a gente utiliza no nosso dia a dia, mais específico para o nível de vocês, tá bom? Porque senão os matemáticos me batem, porque existem outros números, mas enfim, não cabe a nós. A nossa realidade aqui de nono ano só cai os reais, tá bom? Então, voltando. Essa viagem todinha que eu fiz com vocês, de mais de 10 minutos, é só pra gente ver aqui e dizer o que é verdadeiro ou falso. Mas eu queria fazer essa viagem pra gente conseguir enxergar o que significa o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é juntar os racionais e os irracionais numa panela só. Como se eu pegasse o arroz e o feijão para fazer um baião, pronto. É tipo isso, tá bom? Só que, claro, um não tá dentro do outro, tá bom? Racionais é um conjunto e irracionais não tá nele, tá fora. Mas dentro dos racionais eu tenho os inteiros, que por consequência tem os naturais, tá bom? Então vamos lá para a nossa questão, para nossos itens. Classifica as afirmações abaixo em verdadeiro ou falso, corrigindo aqueles itens que forem falsos. Aí o primeiro item fala assim, ó. Vou até pegar o meu marca-texto lilás para grifar as coisas. Todo número racional é um número real, verdadeiro ou falso. A gente volta para o nosso gráfico de Venn para analisar. Será se todo número racional é um número real? Ou seja, todo número racional, que é do grupo do racional, está dentro do grupo do real? Se eu pego aqui um racional que eu escrevi, pegar esse 0,6, certo? Esse número está dentro do balão rosa, não tá? Que é o balão dos números reais, ó, é o rosa. Então, ok, ele é um racional. E esse número, ele está também dentro do balão colorido, que eu chamei que eram os reais? Está. Ele está dentro do balão rosa e está dentro do balão colorido. Então, ele é tanto racional quanto real, ok? Então, o primeiro item está verdadeiro, porque todo número racional, como ele está dentro dos racionais e os racionais está dentro dos reais, então esse item é verdadeiro. É só tu pensar assim. Todo arroz está dentro do baião? Aqui no nosso item tá, porque eu chamei de racionais de arroz e os irracionais de feijão, e os dois juntando baião, né? Então, todo baião tem arroz, né, queridos? Senão não é baião. Então, é isso mesmo, verdadeiro. Próximo item. Nem todo número irracional é um número real. De novo, a gente analisa o gráfico de Venn, e aí a gente vai ver que esse item não está correto. Por quê? Se ele está falando nem, quer dizer que existe um número irracional que não é real. Mas lá no meu esquema, eu falei para vocês o quê? Os reais pegou todo o conjunto dos racionais e dos irracionais e juntou num grupão só, não foi? Esse grupão colorido. Então, se ele pegou todo mundo, é todo mundo mesmo, pessoal. É todos os racionais e todos os irracionais. Então, não tem aquele irracional que vai fugir da regra, não. Todo irracional, ele é real porque ele está dentro do grande grupo dos reais. É igual a ideia do baião. Eu estou pegando todo o feijão e colocando no baião. O item está me falando que existe 1 grão de feijão fora do baião, mas não. Eu comecei a brincadeira dizendo que todo feijão, né, todos os irracionais estão dentro dos reais.
Então, não tem ninguém fugindo da regra não, tá? Item falso. Como é que eu poderia corrigir esse item? Deixa eu só agitar aqui esse F que ficou pegando espaço do outro. Pronto. Como é que eu corrijo esse item? Correção. Tem várias formas da gente reescrever esse item. Eu posso dizer assim, ó. Tirar esse nem, né? Colocar todo número racional. E aí continua o mesmo item. Irracional, perdão. Irracional é um número real. Porque, como eu falei, todo conjunto está dentro dos reais. É um número real. Como eu poderia dizer que... Não, acho que essa é a melhor forma mesmo. É só tirar esse nem, ó. Tirando esse nem, pronto, a frase fica correta. Todo número irracional é um número real, tá? E, por fim, o último item para a gente analisar, certo? Todo número natural... Ó, vamos grifar para não perder. Todo número natural é um número real? E aí, a gente, se você não tiver com certeza, você volta lá no esquema e analisa o que é os naturais. É esse grupo aqui em vermelho que eu tinha feito no início, o balãozinho vermelho. Ora, vou escolher um número natural, o 100, por exemplo. O 100 está dentro do balão vermelho dos naturais, então ele é um natural. E ele está dentro também do balão colorido dos reais, né não? Então é óbvio que ele também é real. Então o nosso item aqui está verdadeiro. Todo número natural é um número real. Ok? Então é isso, pessoal. Nós tivemos só um item falso, a gente corrigiu ele. E se você tem dúvida com relação aos conjuntos, vale muito a pena você fazer esse esqueminha aqui que eu fiz aqui do lado. Eu vou fazer aqui à esquerda, ou então abaixo desse esquema mesmo, uma forma mais resumida desse esquema, tá bom? Porque eu fiz com números para explicar, simplificar, e aí ficou muito poluído. Mas você pode dizer o quê? O conjunto dos números naturais, tá aqui, tá bom? Ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Os inteiros, por sua vez, estão dentro do conjunto dos racionais. Opa, feio. Certo? E os irracionais é um conjunto fora os racionais, certo? A junção desses dois conjuntos que não se tocam, racionais e irracionais, é o que nós chamamos de reais, simbolizado pelo R pautado, ok? Então, esse esqueminha aqui é mais fácil de enxergar. E aí, se você quer saber se o natural é real, é só analisar esse ponto. Esse ponto está dentro do conjunto colorido também. Então, todo natural é um real. Então, você começa essas brincadeiras de análise desse jeito, mas o gráfico é esse, tá? Os naturais dentro dos inteiros, os inteiros dentro dos racionais. Os racionais e irracionais são conjuntos separados, mas os dois conjuntos estão dentro dos que eu chamo de reais, ok? Espero que vocês tenham entendido e é isso. Vamos para a próxima.